Rio Grande do Sul é o terceiro estado com o maior número de feminicídios no país. Até a segunda quinzena de fevereiro foram registrados 12 casos. Houve um aumento de 230% no número de registros. No mês da mulher, são dados preocupantes. Com a gente, a coordenadora da Força Tarefa Interinstitucional de Combate aos Feminicídios no Estado, Ariane Leitão, que nos fala mais sobre esses dados muito tristes a respeito da violência contra a mulher. As campanhas são muito fortes. Seja bem-vinda, em primeiro lugar, Ariane. Mais uma vez. As campanhas cada vez são mais fortes. A gente tem o tema em todas as instâncias da nossa sociedade. Quero lembrar aqui, por exemplo, que a gente acabou de passar num carnaval, onde o tema foi tratado também. Sim. Ou seja, o tema está nas avenidas, por exemplo. Mas mesmo assim a gente apresenta números decepcionantes, números muito tristes e preocupantes, na medida em que a gente vê um avanço. Esse avanço, primeiro, os feminicídios aumentaram em relação a outros crimes, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Ok, mas quais as principais razões para isso? Para a gente poder entender, hoje é a tipificação que consegue, por exemplo, enquadrar corretamente esse tipo de crime, ou realmente as campanhas não estão fazendo efeito de alguma forma e a violência tem realmente aumentado contra a mulher em pleno 2020? Bem, boa tarde mais uma vez, obrigada pelo convite aqui ao Conexão RS e a TV Ubra, Ubra TV, que sempre abre espaço para que a gente possa falar. Eu tenho percorrido alguns locais de imprensa para apresentar o trabalho que a gente desenvolveu através da Comissão de Segurança e Serviços Públicos, Assembleia Legislativa. Essa força-tarefa é vinculada à Comissão de Segurança, que o deputado Jefferson Fernandes é o presidente. E nós estamos fazendo um trabalho conjunto para exatamente identificar por que os feminicídios vêm crescendo no Rio Grande do Sul. O que nós conseguimos identificar desde a metade do ano passado, na verdade, foi um semestre de trabalho, né? O último semestre de 2019, percorrendo o estado do Rio Grande do Sul, para identificar as principais falhas da rede de atendimento. E por que as mulheres que fazem denúncia, ou por que as mulheres não estão fazendo a denúncia, por que as que fazem morrem e por que as que não fazem a denúncia, o que está acontecendo, por que essa mulher não chega até aos locais, né, específicos para denunciar. O que a gente conseguiu identificar? Especialmente, né, a Rede Lilás, que era uma rede que existia no Rio Grande do Sul, inclusive várias vezes nós viemos falar sobre ela aqui, né, no Conexão RS, ela está totalmente desestruturada. Esta rede de serviços, ela é o principal elemento para que as mulheres possam fazer a denúncia e depois possam seguir esta caminhada sem o risco de morte. E o que nós especialmente identificamos de falha nesta rede, né? Além da ausência de uma rede articulada, ou seja, de diálogo entre o poder público, a ausência de casas-abrigo. Ou seja, logo depois que a mulher faz a denúncia, ela não tem, que está em risco de morte especialmente, ela não tem para onde ir. Essas casas são espaços muito, são muito poucos no Rio Grande do Sul. Nós temos 14 casas-abrigo somente no Rio Grande do Sul, para um estado com quase 500 municípios. E em situação de muita dificuldade, né, de precariedade. E, além disso, e o principal problema, né, nós não temos dinheiro para organizar o serviço público. Os recursos vinculados à política para as mulheres no Rio Grande do Sul vêm numa involução orçamentária drástica. E essa involução vem comprometendo a oferta de serviços. Então, não existe diálogo, né? Não existe um dos equipamentos que representa o principal equipamento de proteção à mulher que denuncia, que é a casa-abrigo ou as casas de passagem, mas especialmente a casa-abrigo, porque elas são em lugares anônimos, as pessoas não sabem, né? Sigiloso. E essas casas, inclusive, protegem também os familiares, né? Os dependentes dessas vítimas, que, em regra, são crianças e adolescentes, que estão também sendo hoje colocados como vítimas desse processo. E a gente está conseguindo mostrar para as pessoas que essas crianças e esses adolescentes também são vítimas. Inclusive, ontem saiu um número atualizado que o Brasil tem 2.000 órfãos de feminicídio. Sim. Aonde estão essas crianças? Então, tudo isso é apresentado nesse documento que a gente trouxe para também entregar para vocês. Esse documento é o relatório preliminar da Força Tarefa, porque nós vamos seguir trabalhando no diagnóstico
da questão dos feminicídios aqui no Rio Grande do Sul. A nossa ideia é que na metade do ano, ou no máximo até o final do ano, nós tenhamos um documento com análises mais profundas de por que o feminicídio cresce e por que a questão da violência contra a mulher de forma tão forte no Rio Grande do Sul. Um estado que já foi a referência no Brasil em organismos de políticas para as mulheres nos municípios. Nós conseguimos bater um recorde no período de existência do Ministério de Mulheres e da Secretaria de Mulheres aqui no Rio Grande do Sul e que hoje, infelizmente, figura aí entre nas piores colocações, né, de estados na proteção da vida das mulheres, Sim. que é o terceiro lugar. Bom, num primeiro momento, eu te perguntei até pelos números, não se tipificava um passado bem recente, se a gente for pensar e voltar um pouquinho na nossa história. Os homicídios aconteciam, mas não eram tipificados como um crime contra a mulher, um crime de gênero, feminicídio. Agora a gente já tem esses números e vocês avançam... Tem a lei, né, pois também. Existe a lei e existem as forças-tarefas, força-tarefa como a de vocês, que cada vez mais traz números para a gente começa a entender o panorama. Além do diagnóstico hoje, que cada vez mais está especializado e traz números mais precisos, vocês na Força Tarefa já estão conseguindo dialogar, por exemplo, com as estruturas e com o governo, apontando já de uma forma, num curto prazo, para que isso possa ser revertido. Na medida em que o estudo está avançando, vocês já estão tomando ações diretamente ligadas ao poder público? Na verdade, a Força Tarefa, ela é um movimento de denúncia das mulheres gaúchas em relação ao ataque às nossas vidas. Mas ela congrega o Parlamento Gaúcho e o Congresso Nacional. Então, o deputado Jefferson, através da Comissão de Segurança, a deputada Maria do Rosário, através da Câmara dos Deputados, e o senador Paulo Paim, através do Senado Federal, organizaram esse esforço coletivo e também nesse movimento estão movimento de mulheres, movimento feminista e órgãos públicos, né? Nós temos a participação permanente no OGT da Força Tarefa, que vem reunindo desde o ano passado delegadas, defensoras, promotoras. A gente tem um trabalho coletivo para tentar identificar e avançar em relação à questão do enfrentamento. Mas o que a gente verifica de dificuldade? O Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul não participa, né? Não se apresenta, né, para este processo que nós estamos organizando. E quem tem o poder da caneta e dos recursos, né, é o governador. Me corrija se eu estiver errado, o governo destina em torno de R$20 mil para essa área. Esse número, para mim, me parece muito pouco. Nesse material, a gente apresenta, inclusive, a involução orçamentária em relação à questão das políticas para as mulheres. Nós baixamos de 10 milhões ofertados em 2014 pelo Poder Executivo. Em 2015, ainda seguia os 10 milhões. Em 2016, nós baixamos para 335 mil. Depois, 841 mil. E no último ano do governo Sartori, nós tivemos R$180 mil apenas para investir em política para as mulheres. O que era muito ruim piorou, né? Esse número que é o governo, é fato? Que é o governo Eduardo Leite, que passou um ano inteiro, praticamente, do Departamento de Mulheres fechado, que é o que foi transformado a nossa secretaria, um departamento. Sim. Né? E esse departamento tinha apenas, né, R$20 mil para articulação de política pública, que não paga sequer a gasolina de uma viatura da Patrulha Maria da Penha. Bom, me permita aqui, com licença, Ariane, o governo do estado, o espaço está aberto para que possa explicar esse número e que possa se manifestar aqui no programa. O convite está feito, aqui é um espaço para o debate, mas me chamou muito a atenção, para uma política pública, você reunir R$20 mil para um estado inteiro. E o que nós conseguimos fazer, né, nesse aspecto? Em um semestre, nós conseguimos articulação através da Procuradoria da Mulher da Assembleia, né, via a deputada Kelly Moraes e a deputada Luciana Genro, de emendas parlamentares que representam em torno de R$3 milhões para os equipamentos de atendimento às mulheres vítimas de violência e seus dependentes. Nós precisamos verificar agora se essas emendas vão ser implementadas, né? Através das deputadas federais, da deputada Maria do Rosário, deputada Lisiane Bayer, da deputada Fernanda Melchiona, viaturas estão vindo para o Rio Grande do Sul para o trabalho com as delegacias especializadas. Sim. Nós tivemos ainda o ok, né, a garantia junto ao Comando Geral da Brigada Militar de mais agentes, homens e mulheres, formados para atuação na Patrulha Maria da Penha. Sim. E nós tivemos ainda a oferta do Atlas do Feminicídio
feminicídio, que é uma ferramenta, na verdade, para identificar, estudar os casos de violência, para que assim a gente possa formular políticas públicas com maior qualidade. Veja, todas essas ações estão sendo feitas sem a participação do Poder Executivo. Pois é. Quem está trabalhando nisso é o Parlamento, o Parlamento Gaúcho e o Congresso Nacional e o Movimento de Mulheres, o Movimento Feminista do Rio Grande do Sul. Então, nós agradecemos a oportunidade por isso e estamos num roteiro junto à imprensa para alertar as autoridades, né, e para alertar a população de que, se não for investido dinheiro público nesta rede de atendimento que nós mostramos aqui que está falhando, né, as mulheres continuarão morrendo. Bom, para fechar, o tempo é muito curto, eu gostaria de abordar outros aspectos, mas eu acho que esse aspecto central, pelo menos dos recursos... O déficit orçamentário. O déficit orçamentário ficou bastante evidente. Eu insisto, se o governo do estado quisesse manifestar a respeito desse número, o espaço está aberto, a sociedade precisa de uma resposta. Para fechar, já aproveitando também a tua experiência em outras conversas que tivemos, vamos prestar um serviço para as mulheres que estão nos assistindo. Quais os principais canais de denúncia de violência contra a mulher hoje disponíveis a partir do que a gente tem hoje de estrutura do Estado para acolhimento, por exemplo? O 180 continua funcionando, né? A gente sabe que vem sofrendo um ataque também com a extinção dos programas em nível federal, né? Recentemente, o presidente Bolsonaro se manifestou sobre a extinção total dos recursos para as políticas para as mulheres, dizendo que não precisava de dinheiro e que basta as mulheres se comportarem, né? Era uma questão de comportamento. Então, esse é o entendimento do governo federal. Portanto, o 180, que é vinculado ao governo federal, tem funcionado, mas não como funcionou anteriormente. Mas, sim, é um canal de denúncia. E aqui no Rio Grande do Sul, o telefone Lilás, que é o 0800 541 0803, também é um instrumento de denúncia, uma ferramenta para que as mulheres possam, né, utilizar. Vejam, este telefone, ele ficou desligado, ele não funciona sempre, por falta de pagamento das linhas telefônicas. Essa é a situação das políticas para as mulheres no Rio Grande do Sul. Não bastou só acabar com a secretaria, né, retirar o nosso orçamento até extinguir totalmente os programas e os projetos e os serviços. Então, é realmente muito preocupante e o papel da Força Tarefa é de denunciar esse processo de extinção que nós estamos enfrentando no Rio Grande do Sul. Eu quero agradecer a presença da coordenadora da Força Tarefa Interinstitucional de Combate ao Feminicídio aqui no Estado, Ariane Leitão. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. E que a gente possa obter agora uma resposta do poder público frente aos questionamentos que vocês estão nos trazendo. Nós vamos falar com o governador. A ideia é que a gente possa apresentar esse material aqui junto com os deputados ao governador Eduardo Leite. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Seja sempre bem-vinda. Obrigada.